Viva Voz, com Vera Magalhães. A hora de repercutir com a Vera Magalhães esse mega anúncio aí de composição ministerial, então adiantamos um pouquinho. O Viva Voz trocou de horário aí com o CBN Sustentabilidade. Obrigada, Vera, boa tarde. Boa tarde, Nadédia, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Estava anunciado que ia ter novos ministros essa semana e o Lula soltou aí uma leva grande, né? Agora, se você topar, Vera, eu queria falar do que foi dito antes dos anúncios dos nomes em si, porque o vice-governador Geraldo Alckmin, aliás, agora anunciado também ministro da Indústria e Comércio, fez uma fala sobre os trabalhos do GT de transição, sobre 11 pontos ali de destaque do relatório final da transição, que mostram basicamente que o Brasil está numa situação complicadíssima, para dizer o mínimo, nas relações exteriores. Estamos devendo organismos internacionais, na transparência, tudo negado de resposta de lei de acesso à informação, habitação, zerando contratação de uma faixa do programa da Casa Verde ou Amarela e assim por diante, educação, os índices de alfabetização terríveis, muito preocupante, né? Muito preocupante, Nadédia. A gente já sabia dos retrocessos na maior parte das pastas, a gente vem tratando disso na imprensa ao longo dos anos. Houve nos últimos 4 anos uma opção por ideologizar os ministérios e a condução do governo, e isso geralmente não leva a bons indicadores e a bons dados, porque gestão pública, política pública você faz com dados, com evidências e com políticas que são bem-sucedidas, independentemente da ideologia do governante. E a síntese da transição feita pelo Alckmin mostra esses retrocessos configurados em números, né? Traduzidos nesses números que você falou, em alguns outros bastante preocupantes. O programa de imunização foi totalmente dilapidado. O Brasil, que tinha ótimos índices de vacinação, está aí com coberturas insuficientes para praticamente todas as vacinas. A gente teve na educação muitos retrocessos que não dá para jogar só na conta da pandemia, porque você tinha que ter tido um MEC muito mais proativo, justamente no auxílio a estados e municípios para que saíssem da pandemia. Então, a gente teve os ministérios ocupados com pautas absolutamente anômalas, enquanto deixaram de cumprir as suas funções primordiais. Então, o quadro é de retrocessos em todas as áreas, e a fala do Lula, na indicação desses ministérios, supriu algumas das lacunas que eu vinha apontando nos últimos dias, né? A meu ver, faltava ao presidente um reconhecimento da situação difícil que ele vai encontrar quando assumir, do ponto de vista político, né? De um presidente que vai deixar o cargo, mas vai ter com ele um grupo de apoiadores bastante ruidosos, que não saem das ruas, que vão insistir em emparedar o novo governo. Então ele demonstrou ter ciência dessa situação que ele vai encontrar e voltou a falar em um governo de coalizão, um governo de frente ampla, que é algo que a gente sentiu falta nos primeiros anúncios. E aí esses anúncios de hoje, né? Aí a gente chega ao quadro dos anúncios de hoje. Eu vejo 2 preocupações nos anúncios que foram feitos hoje. Terminar as indicações do PT, que são muitas e, a meu ver, mais do que deveria ser dentro de um governo com essa característica de coalizão e de frente ampla, e contemplar a diversidade que vinha em falta, que muita gente estava reclamando, que até então o governo era pouco diverso do ponto de vista de gênero e raça. Então essas foram as principais preocupações dos anúncios de hoje. Entre partidos aliados, por enquanto só foram contemplados os partidos de esquerda que estavam já originalmente na chapa petista. Então o PSB, que já tinha sido anunciado para o Ministério da Justiça, ganhou também o Ministério de Portos e Aeroportos com Márcio França e vai comandar o MIDIC com o próprio Geraldo Alckmin, que é também vice-presidente. O PCdoB foi para a Ciência e Tecnologia
E então, na esteira do PT, esses partidos de esquerda vieram. Agora, falta contemplar os partidos de centro. E aí o nó é mais complexo, mais complicado. O PSOL está numa dúvida, né, ainda dentro da esquerda, se integra formalmente o governo ou não, tem 2 alas lá dentro, mas a tendência é que não tenha ministério, pelo menos hoje a tendência é essa. E aí você passa a ter que contemplar a Rede, o MDB e os demais partidos que não integraram a aliança, mas que já demonstraram disposição de colaborar com o governo, como o PSD, União Brasil e outros. Então aí vai ser uma costura mais complicada, você deverá ter uma briga aí por ministérios da área de infraestrutura, né, como o Ministério das Cidades, Ministérios de Minas e Energia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, etc., e a equação do que fazer com 2 aliadas muito importantes do segundo turno, uma do primeiro e a outra do segundo, Marina Silva e Simone Tebet. As conversas que eu tenho tido nos últimos dias, últimas horas, mostram que nenhuma delas está satisfeita com esse desenho de colocar as 2 num cantinho ali do meio ambiente, dividindo funções. Mesmo porque a Marina já disse isso pra gente no 2+1, e já repetiu que ela não sugeriu a criação da autoridade climática para ela mesma ocupar. Ela falou que não teria sentido eu sugerir a criação de um órgão que tem de ser técnico para eu mesma ocupar. Então, não me parece que ela se agrade desse desenho. E a Simone se sentiu altamente constrangida de ser chamada para um ministério que todo mundo acha que tem de ser da Marina. A Marina é uma autoridade internacional no assunto do meio ambiente. Então, esse arranjo não acho que esteja pacificado e definido. O ministério que a Simone desejava, e inclusive chegou a indicar que gostaria de ocupar, era o do desenvolvimento social, que hoje foi para mais um petista, mais um senador eleito pelo PT, que é o senador Wellington Dias. Essa tônica de petistas homens em ministérios, ela é uma das principais do novo ministério. A gente pode comemorar que tem uma diversidade maior, tem mais mulheres, tem mais negros, tem indígenas, mas o que tem mesmo em pasta-chave é petista, e petista homem. A exceção entre as pastas grandes é o Ministério da Saúde, uma ótima indicação da Nízia Trindade, que comandou a Fiocruz no momento gravíssimo da pandemia. É um excelente nome, então é uma mulher numa pasta parruda ali, uma pasta que tem orçamento. As outras mulheres vão comandar pastas de orçamento ínfimo, né? A Aniele Franco é um ótimo nome, vai para igualdade racial, que é uma pasta que ficou ali sucateada no Bolsonaro, foi tudo juntado, tudo que ele não gostava ele juntou numa pasta só e deu para Damares, que também não gostava das agendas. Agora essas pastas vão voltar a ter vida própria, cada uma delas. Então a Aniele Franco, um ótimo nome, mas são todas pastas que têm orçamento curto, pouca capacidade de realização programática com recursos do Tesouro. A pasta que tem mulher, que por enquanto é a mais vistosa da esplanada, é justamente o Ministério da Saúde, que é um dos 2 grandes ministérios fins em termos de recursos orçamentários. A gente vai ter então, né, Vera, um ministeriado diverso, mas não paritário, e o Lula disse que queria aconselhar seus ministros a comporem suas equipes, levando em consideração essa convocação de mulheres, de negros, de pessoas de outras ideologias. Fiquei com um pouco a impressão de que ele foi rolando as coisas para baixo ali no organograma, talvez repassou um pouco a bronca ali para o 2º escalão, para o 3º. É importante que a diversidade se reflita em todos os escalões, que ela se espraie, mas o que sempre se pleiteou são postos de comando. Não se pode dizer que os nomes que ele anunciou não sejam nomes relevantes dentro dessa ideia da diversidade. Margarete Menezes é uma artista respeitadíssima, com uma carreira sólida. O Silvio Almeida é um dos principais juristas do Brasil, muito respeitado internacionalmente, com uma carreira acadêmica sólida e também uma carreira dentro da advocacia, vai comandar o Ministério dos Direitos Humanos. Então, nesse sentido, o Brasil vai se arejar
vai andar léguas para frente, porque o governo Bolsonaro achava que isso tudo era uma bobagem, relegava todas essas questões ao segundo plano e chamava a correta busca por equidade e representatividade ou de mimimi ou de, isso aí estão falando em termos de cotas, sempre em tom pejorativo, né? E agora, a política identitária também com um ar, né, muito complacente, muito pejorativo. Agora não, essas questões vão ganhar relevo de fato, mas em gestão pública o que importa é quem tem caneta, tinta na caneta e dinheiro. E esses ministérios que são os mais diversos da esplanada, eles são ministérios que têm mais um papel simbólico, justamente de demonstrar uma preocupação do governo com esses assuntos. No nosso último minutinho aqui, Vera, e o Geraldo Alckmin, ministro? Acabou sendo porque ninguém aceitou, né, Manaded? As sondagens anteriores não resultaram. O Lula queria um empresário para o MIDIC, mas não deixa de ser bom. É bom que o vice-presidente da República tenha um cargo executivo e, portanto, operacional. É uma área que o Geraldo Alckmin gosta. São Paulo é o principal estado em termos de industrialização. Ele governou o estado de São Paulo por muitos anos, então tem expertise, tem respeitabilidade, tem experiência para comandar essa pasta. Resta saber o que eles entendem por reindustrialização num mundo em que a economia deixa de ser baseada em indústria pesada, com dependência de combustível fóssil e emissão de carbono, e passa a ser uma economia mais voltada para a economia verde. É um ministério que vai ter que ter muita sinergia com a área de meio ambiente. E eu acho que o Alckmin sabe fazer isso. Ele tem trânsito para fazer com que as coisas caminhem para esse lado, Nadege. Perfeito. Vera Magalhães, muito obrigada. Vera, mais tarde vai ter anúncios aí de nomes da equipe econômica, que você vai ter a oportunidade também de falar no Ponto Final CBN, né? É isso. Mais tarde, 6h05, estamos aí. Beleza. Obrigada, Vera. Um beijo. Até amanhã. Outro. Até amanhã, Nadege.